prazer estar aqui, uma honra. Não existe lugar de mais honra do que o culto da Igreja de Jesus. Glória a Deus. A pastora, quando me chamou, me senti muito honrado. Muito obrigado. Amiga antiga, intercessora. Deus abençoe seu ministério. André, vamos te ver bem. Deus abençoe. Eu queria apresentar minha família. Vou começar com a minha mãe, que já pediu a palavra aqui, já falou. Dá uma cenazinha aí, né? Amém. Glória a Deus. Aí os três varões, os três pastores. Amém. Vou começar do nosso caçulinho, pastor Rael. Levanta a mão, pastor Rael. Aí, pastor Rael. Depois veio o pastor Noah. Cadê o pastor Noah? E depois veio o pastor Davi. Esses caras vão pregar nos quatro cantos da terra. Vão ser resposta para essa geração. Vão ser ungidos. Vão fazer milagres. Vão pregar para bilhões de pessoas. Eu falei para eles: olha, o papai vai pregar porque a Bíblia fala: ensina a criança no caminho. No é anda junto com ela. Então o papai vai pregar para andar junto com vocês, porque daqui a pouco vocês vão estar no culto aqui. Eu queria apresentar minha princesa, minha esposa, minha ajudadora. Nem precisava ser tão linda assim, mas Deus é gente boa demais comigo. Acabou me dando a mulher mais linda que tem. Querida, eu queria compartilhar com você uma palavra que está em Lucas 21. E que Deus venha usar essa palavra em nosso favor. E olhando ele, Lucas 21, versículo 1. Abra sua Bíblia ou ligue sua Bíblia, né? E olhando ele, no caso de Jesus, né? Viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas de cobre. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobrava, mas esta pobre viúva, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Glória a Deus. Aleluia. Querido, eu não estou aqui para falar sobre dízimo e oferta, porque isso é algo que a pastora, a liderança da igreja, é que tem que determinar como que vai funcionar dentro da igreja. E com certeza ela tem as suas diretrizes. Mas o que eu quero te trazer, chamar a sua atenção, é para algo chamado sacrifício. Sacrifício. Dar o melhor para Deus. Porque sacrifício não é dar aquilo que sobra, não é dar aquilo que eu não uso mais. Sacrifício é dar aquilo que me dói, que me falta. É tirar uma pessoa de uma situação de vulnerabilidade, de dificuldade e se colocar no lugar dela, como Jesus fez por nós. O sacrifício da cruz é o maior exemplo de sacrifício. E todo sacrifício bíblico chama a atenção de Deus. Essa senhora tinha 2 moedinhas de cobre e ela deposita as 2 moedas na casa de Deus. Com certeza essas 2 moedas ou seriam o seu pão daquele dia, ou no máximo o pão do dia seguinte. Mas ela abre mão da sua segurança terrena. A gente se apega muitas vezes na segurança, na conta bancária, na inteligência, na força de trabalho. Mas a Bíblia vai dizer que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se Deus não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E essa viúva entendeu
essa palavra e entrega as suas 2 moedas, que era a segurança, como a própria Bíblia vai dizer, do seu sustento. Ela diz nesse momento para Deus: olha, a partir de agora, eu estou 100% nas tuas mãos. Se o Senhor prover, eu vou comer. Uau. Uau. Mas o sacrifício bíblico chama a atenção de Jesus. A Bíblia vai dizer que pessoas deram ofertas muito maiores, mas quem chama a atenção de Jesus são as 2 moedinhas que ela abriu mão. Porque ela abre mão da segurança terrena para dizer: Senhor, agora eu estou em tuas mãos. Em favor de uma causa, da causa do Evangelho, da causa do reino de Deus. Certa vez o rei Davi, um homem muito além de seu tempo, um homem com intimidade com Deus fantástica, ele vê um terreno e fala: eu vou construir aqui um altar para o meu Deus. E ele chega para o dono desse terreno e fala: olha, quanto custa? Eu quero comprar esse terreno para erguer aqui um altar a meu Deus. O dono do terreno, para fazer uma média com o rei, fala: meu rei, para o senhor não custa nada, o terreno é seu. Sabe o que Davi responde? Não, eu não posso oferecer ao meu Deus aquilo que não me custe sacrifício. Quanto é? Eu quero pagar pelo terreno. Isso é muito forte. A gente muitas vezes acha que sacrifício é daquilo que sobra, é daquilo que não uso mais, é tentar ajudar. Mas sacrifício é daquilo que me custe, aquilo que me falte. É eu me colocar na posição de alguém que está em dificuldade. A Bíblia vai contar a história de uma viúva que foi visitada pelo profeta Elias, a viúva de Sarepta. No momento de muita seca, muita miséria, muita fome na terra, o profeta chega até ela e ela está ali catando gravetos ali no meio da rua para fazer um fogo, para fazer um bolo para ela e para o seu filho. E chega um homem que ela nunca viu na vida, Elias, e fala: olha, a senhora tem água? Ela: eu vou buscar. Aproveita e traz pão para mim. Ela vai dizer: olha, lá na minha casa a única coisa que tem é um pouco de farinha e um pouco de azeite na botija. Inclusive eu vou pegar e vou fazer um bolo para que meu filho e eu comamos e depois morramos. Olha a expectativa de vida daquela mulher. E comer o bolo e depois morrer. E o profeta então faz um desafio de sacrifício para ela. Fala: tá bom, você vai fazer o bolo, mas não para você e nem para o seu filho, você vai fazer o bolo para mim. Uau. Eita glória. Chega para uma mãe e fala assim: olha, teu filho não vai comer e nem você. Quem vai comer é esse cara que você nunca viu na vida. Mas ela aceita aquele sacrifício. E ela faz o bolo para o profeta. Ela treina na base, mas ela aceita o desafio daquele sacrifício. A Bíblia conta ainda a história do profeta Eliseu, que também vai visitar outra viúva. E chega lá, a situação dela é muito complicada, talvez pior do que a primeira. E ele fala: o que a senhora tem? Ela falou: eu tenho senão um pouco de azeite na botija. Inclusive meu marido acabou de morrer e deixou muitas dívidas para mim. Estão querendo levar meus 2 filhos como escravos para que a dívida seja paga. E o profeta chega para ela e também lança um desafio. Fala: olha, vá até a casa dos vizinhos. Guarde essa palavra. Vá até a casa dos vizinhos. Pegue vasilhas, não poucas, e traga aqui. E ela aceita aquele desafio. Ela aceita, talvez nem sabendo que todo desafio, que todo sacrifício bíblico chama a atenção de Deus. Eu, quando era adolescente, minha mãe me contou uma das histórias mais lindas de amor e sacrifício de uma pessoa por Deus. A minha avó, mãe dela,
Minha mãe morava dentro do Lago Paranoá. À medida que o lago ia subindo, eles iam tirando as famílias e levando para satélites no começo, antes de Brasília se inaugurar. E minha mãe foi a 7ª família a chegar em Sobradinho. Em Sobradinho tinha o quê, mãe? Onça, cobra, mato e poeira. Muito frio. Tanto é que na casa onde meu avô foi colocado pelo Estado, ali entre quadra 11 e quadra 10, tem um balão que chama Curva da Onça. Inclusive minha mãe plantou uma igreja lá, a Igreja Cristã Evangélica de Sobradinho, foi plantada pela minha mãe, meu avô e minha avó, está lá até hoje. Então, minha avó, mãe de 9 filhos. Meu avô trabalhava na construção civil. Minha avó lavava roupa, engomava farda para militares, e ainda fazia bolinho de chuva. Conhece bolinho de chuva, pastor? Quem não conhece, é um bolinho bom para fazer um lanchezinho rápido, bom e barato para menino. Fazia bolinho de chuva com café. E minha mãe e meu tio, que é o depois dela, da escadinha, saía nas obras para vender. E uma vez por mês, no dia do pagamento, o governo colocava ali um posto bancário para que as pessoas da construção civil, da construção de Brasília, recebessem o pagamento. Era um posto, não tinha conta bancária, não tinha cartão, não tinha transporte, não tinha Uber, não tinha nada. Minha avó saía com 9 filhos, sem lanche, sem nada, passava a tarde toda na fila daquele posto bancário. E ela pegava todo o dinheiro que ela apurou durante aquele mês com a venda dos bolinhos, com a lavagem de roupa, que ela ia colocando num pote de café. Eu conhecia esse pote de café quando eu era criança. De vez em quando eu subia lá e tentava tirar um cruzeirinho lá, uma moeda. E o dinheiro suado, sujo, né? A condição era muito precária. E ela ficava ali com aqueles 9 filhos, não tinha prioridade naquela época. Fila era quem chegasse primeiro. E aí chegava a vez dela no caixa, e ela chegava para o caixa e dizia: olha, troque essas moedas e essas notas por notas novas que não foram usadas ainda. O caixa, imagina o que o caixa deve ter falado. Agora eu vou conjecturar, né? O caixa deve ter falado: não, vem cá, senhora, as notas velhas e as novas têm o mesmo valor, você pode usar. E ela era mulher de poucas palavras. Troque as notas velhas por notas ainda não usadas. O caixa, então, tá bom. E ela saía de lá com aquele dinheiro novinho que nunca tinha sido usado. E chegava em casa, reunia os 9 filhos, dava uma nota para cada um e dizia: olha, amanhã é dia de dízimo. Nunca dei para Deus aquilo que não seja o teu melhor, aquilo que não te custe sacrifício. Por isso que nós fomos lá trocar notas velhas por notas novas. Uau. Ela ensinava não só o dízimo, a dizimar, mas ensinava o sacrifício. Ensinava a dar o melhor para Deus. Mas eu vou te contar alguma coisa, uma boa nova, que todo sacrifício, em algum momento, no tempo de Deus, ele é substituído por uma honra. Todo sacrifício que chama a atenção de Deus, no tempo dele, vai ser substituído por uma honra. Você lembra da senhora, da viúva? E naquela época, viúvas, a mulher não trabalhava. Mulher ou era sustentada por alguém ou morria de fome. Tanto é que a Bíblia vai dizer para a gente orar e cuidar dos órfãos e das viúvas, que na época eram pessoas que não tinham com quem contar. Lembra daquela viúva que foi visitada pelo profeta Elias e que o profeta disse: o que a senhora tem? Ela disse: eu tenho senão um pouco de azeite e farinha, eu vou fazer um bolo para que meu filho e eu comamos e depois morramos.
aquela mulher aceita o sacrifício e fala: está aqui o bolo, profeta, pode comer. Todo sacrifício que chama a atenção de Deus é substituído por uma honra no tempo dele. A Bíblia vai dizer que pelo sacrifício dela, por ter dado o melhor para o reino, enquanto não voltou a chover na terra, não faltou azeite e nem farinha na casa dela. Porque todo sacrifício é substituído por uma honra no tempo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Você lembra da viúva que foi visitada por Eliseu? E que disse: olha, só tem um pouquinho de azeite na botija. Meu marido morreu e só deixou dívidas. Estão querendo levar meus 2 filhos como escravos para que a dívida seja paga. O profeta então chega para ela e fala: pegue vasilhas, não poucas, nos vizinhos. E ela pega vasilhas nos vizinhos, enche de água, e ali o azeite começa a jorrar. Porque o sacrifício, todo sacrifício que chama a atenção de Deus é substituído por uma honra. E a Bíblia vai dizer que enquanto houve vasilha vazia, o azeite não parou de jorrar. Foi tanto azeite que ela vendeu, pagou todas as dívidas do marido e foi viver com o que sobrou de dívida. Lembra da minha avó, mãe de 9 filhos, que pegava 9 crianças, ia na poeira ou na chuva para o posto bancário para trocar notas velhas por notas novas para entregar no altar de Deus. Essa mulher deixou um legado de dezenas de pastores, de homens e mulheres de Deus, de levitas, de financiadores da obra de Deus, de plantadores de igreja. Porque todo sacrifício que chama a atenção de Deus, no tempo dele, é substituído por uma honra. Ela atendeu o chamado de Deus. Lá no Velho Testamento, quando alguém ia fazer um sacrifício a Deus, ele pegava então um animal imaculado, sem defeito, que era o melhor para se apresentar a Deus. E ela fez isso. Como o rei Davi, que disse: eu não quero o lote de graça, porque o lote é para erguer um altar a meu Deus. Quanto é, eu quero pagar por ele. Quando a gente atende o chamado de Deus, quando a gente se sacrifica, a ponto de doer, a ponto de nos custar caro, isso vai chamar a atenção de Deus. Muitas vezes a gente está no dia a dia, chorando, orando, se vitimizando dos nossos problemas, achando que com isso a gente vai chamar a atenção de Deus. Mas o que chama a atenção de Deus é se sacrificar pela sua obra, é se sacrificar pela sua causa, pelo reino de Deus. Eu não sei o que a gente tem buscado, eu não sei o que a gente precisa se sacrificar para que a gente tenha uma intimidade maior com Deus. Às vezes a gente precisa sacrificar um vício, às vezes a gente precisa sacrificar o ócio, a preguiça, às vezes a gente precisa sacrificar o sono para orar de madrugada, às vezes a gente precisa sacrificar uma comida que tem feito mal, a gente precisa sacrificar atitudes, palavras que têm destruído o nosso lar, nosso casamento. A gente precisa muitas vezes sacrificar pensamentos que têm ocupado a nossa mente e têm nos distraído do Evangelho.